a questão dos radares. Nós temos 4 tipos de radares. Nós temos radares fixos, radar móvel, radar estático e o radar portátil. Radar móvel não se usa. Não existe mais radar móvel. Por quê? O radar móvel ele era um tipo de radar que o órgão de trânsito colocava em cima da viatura e essa viatura saía em uma determinada via a uma velocidade. Todo carro que passasse acima da velocidade, esse radar que estava em cima da viatura em movimento, tirava foto ou filmava. Só que tem um problema. Na hora de homologar essa notificação, qual foi o local exato em que o carro excedeu a velocidade? Não tinha no radar móvel. Porque não sabia qual era o ponto que a viatura estava passando. Era frágil. Número da casa, se tinha loja na frente, tinha posto de gasolina, então não tinha. Então aí o STJ resolveu suspender todas as multas de radar móvel. Aí nós temos outro radar que é o fixo, que é esse do poste. Alguns estados, algumas cidades chamam de pardal, outros estados chamam de chupacabra. Aqui a gente chama de radar. Mas pegando o que você me falou aí agora, sim. Que você disse assim, o radar móvel é proibido? Isso. É proibido? Mas agora é proibido se você não tiver no lugar fixo. Não entenda. Tem um radar móvel e um radar estático. Aquele do tripé, que o órgão coloca em qualquer lugar, é estático. Esse pode. Eu sei, mas eu tô falando do portátil mesmo. O portátil? Não. O portátil, sim. Porque eu vejo hoje ainda, tem denúncias no Brasil inteiro. Os jornais denunciando de agentes de trânsito e até polícia, alguns estados que a polícia faz esse trabalho. Os caras em cima de alguma ponte, eu vi uma recentemente, e o cara apontando para a via que estava abaixo da ponte, para pegar todos os carros. Ou seja, se você fala a questão o cara está em um ponto fixo, o cara está em um ponto fixo ali. Não, mas eu falei com relação ao radar móvel. Esse é o radar portátil. Esse é o portátil. Esse é o portátil. Parece uma pistola. Esse é o portátil. Ah, tá. Esse o que eu falei sobre a indústria da multa com relação a... O do malvadinho, aquele policial malvado que fica na ladeira ali na BR ali, te esperando na descida da ladeira. Aquele ali é malvado. Sim, mas para complementar a minha pergunta, é isso que eu ia te perguntar. Exige que o radar esteja em lugar visível. Sim. Não pode ser escondido. Não pode ser escondido. Moralmente falando, ele tem que estar em local visível. Moralmente falando. Só que a lei não obriga que ele esteja em local visível. Mas o princípio da moralidade, ele pode estar na LIMP... Ele pode ficar dentro do carro? Dentro da viatura? Dentro da viatura pode, atrás do poste pode, atrás da placa pode. Mas essa agora, que é a dúvida da sociedade. Agora, a intenção do radar qual é? Não é reduzir os acidentes de trânsito. Para reduzir, ele precisa estar em local visível. Aí, quando ele está em local oculto, aí dá a entender a indústria da multa. Mas vou em outra dúvida agora. Porque aqui no radar, o radar fixo, o postezinho, diz que tem que ter uma plaquinha informando que ele está ali, não é isso? Não é obrigatório mais, não. Não é mais obrigatório? Não. Porque eu já ia questionar o radar que eles usam nas estradas. Sim. Ele não vê identificação nenhuma. Tipo assim, olha, vai ter um radarzinho ali. Essa é a questão, que a sociedade não tem esse conhecimento e às vezes fica indagando. Porque o fixo ainda tem na estrada aquele... E de certa forma faz com que... E aí me permita eu falar que eu estou na presença de um agente de trânsito. E aí permite... mestre. E aí mas eu digo para não multar. Já pegou o contrato. Mas aí, de certa forma, é a dúvida da sociedade. A sociedade diz assim mesmo, se eu a lei não me obriga mais o órgão de trânsito deixar em lugar visível, faz com que o agente, talvez... Ele se esconda, de certa forma, e por causa da indústria da multa. Que eu quero bater nessa questão da indústria. É uma polêmica. Tá. Pega aí, viu, Bruno? Que essa polêmica é boa. Joga dura aí. O agente... Se eu souber, se eu não souber, eu invento. O agente, ele ganha, além da que dizem, uma gratificação. Pela produtividade? Essa é a questão. Existe ou não existe isso? Posso responder tranquilamente, sem problema nenhum. Tô brincando. Pensei uma coisa lá. Já pegou o corte, né? Cortou o corte. Eu sou um servidor público. Eu fiz um concurso público. Eu, de modo geral, né? Certo. Sou um servidor público. Fiz um concurso público. Seria moral, seria ético, seria legal eu receber vantagens por causa da minha profissão? Eu vou responder. Estou fazendo outra pergunta, mas vou responder as duas. Então, eu como servidor público que sou, eu não posso obter vantagens em virtude da minha função.
Eu não posso receber gratificações, não posso receber valores em cima da quantidade de autos que eu lavro um dia. Sim. Hoje, eu, Polícia Rodoviária Federal, policial militar, ou quem notifica, o guarda portuário, o policial lá do Senado, da Câmara, o salário dele vai ser o mesmo se ele lavrar um auto por dia ou se ele lavrar 300 autos por dia. O salário dele é o mesmo no final do mês. Entendi. Então não existe. Não existe isso. Não existe. Eu já achei que seria imoral e seria ilegal. Eu já achei que aqueles agentes do aeroporto já estavam milionários, velho. Olha, se você piscar ali, desculpa vocês que estão trabalhando no aeroporto, mas... Não, e é uma pergunta boa, porque muita gente acha isso. Muita gente acha isso. Pô, o cara tá ali, todo dia a gente vê o cara só na caneta. Pô, ele deve ganhar... Produtividade, porque... E é uma lenda criada até, sabe? Por isso que eu lhe perguntei se é uma lenda, não é, porque a gente ouve muito falar nisso. Inclusive porque a gente fala indústria da multa, mas... Fora a brincadeira agora, não, é porque cresceu muito. Você vê em termos de arrecadação. Isso. Se você abrir o diário oficial de um município hoje, o que tem lá de cobrança de multa é uma lista, é uma bula de remédio. Deixa eu pegar um gancho na sua fala. Vou até beber uma água porque... E não quero dizer com isso que, tipo, se você infringiu, você tá errado de fato. Mas eu digo assim que tá absurdo. Você nem me esperou falar. Você falou na minha fala. Uma pessoa publicou em uma rede social, já tem mais ou menos uns 3 meses, um vídeo. E nesse vídeo, essa pessoa, provavelmente era um infrator, ele postou um vídeo filmando uma câmera em Salvador, uma câmera de monitoramento da Transalvador, em Salvador, e mostrou a câmera e mostrou que embaixo da câmera tinha uma marca de canalização, que é um zebrado sargento. E aí ele falou, tá aqui um absurdo, agora Transalvador só quer saber de arrecadar e tá pegando todos os carros que passam na canalização. Ó, vocês que passam aqui por tal trecho, não passe pela canalização porque a multa vai chegar. Aí eu tô incentivando a pessoa a cometer infração. Se existe multa, é porque existiu a infração. Se a multa foi devida, é porque o infrator existiu. Agente de trânsito não inventa notificação de multa. Quando ele percebe que ocorreu uma infração, ele vai lá e notifica. Então, se a prefeitura de determinado município, se o Estado ou a União arrecada, é porque alguém está fazendo com que esse órgão da administração direta ou indireta arrecade. E quem está fazendo isso é o infrator.